procurar o sujeito dele normal. Se o verbo haver não estiver no sentido de existir, caça o sujeito. Então aqui, ó, quem se deu bem? Quem se deu bem na prova? Os alunos, ó. Os alunos se deram bem na prova. Isso aqui é o sujeito, ó, com um núcleo. Um sujeito simples. Beleza, gente, deu para entender? Tá claro isso agora? Agora, vamos melhorar, vamos melhorar. A gente tem mais coisa. Voltei aqui. Olha o próximo exemplo. Quando eu digo deve haver planejamento, ó, deve haver planejamento, eu tenho aqui, ó, o verbo haver. Carmen maravilhosa, tá arrasando, sabe tudo. Revisando a aula, nossa aluna, ó, revisando a aula, muito bom. Tá vendo, gente? Eu tenho ali o verbo haver. Sempre que você tiver o verbo haver, você vai tentar trocar por qual? Pelo existir. Ah, Grazi, pode ser o ocorrer? Pode ser o acontecer? Pode. Mas guarda um só, menos coisa para guardar. É o haver no sentido de existir. Então, se eu tenho aqui, ó, o verbo haver, ó, eu troco. Troco o verbo haver pelo verbo existir. Deve haver planejamento. Deve existir planejamento. Mesmo que eu tenha ali mais de um verbo, não tem problema. Se é o haver no sentido de existir, qual é o sujeito dele? Oração sem sujeito. Oração sem sujeito, que tá aqui, ó, o tópico, ó, oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Agora, olha a diferença para a segunda frase, gente. O verbo que está escrito aqui é o verbo existir. Se o verbo que está escrito é o existir tem sujeito sempre. Procura o sujeito dele, ó. O que deve existir? Planejamento, ó. Planejamento deve existir. Planejamento é o sujeito com um núcleo. Isso é um sujeito simples. Tudo bem? Tá claro? Bora. Então, oração sem sujeito. Primeiro caso, verbos que indicam fenômenos da natureza. Segundo caso, que é o mais trabalhoso e o mais importante, verbo haver no sentido de existir. Terceiro caso, verbo ser. Quando você encontra o verbo ser na indicação de hora, data, distância ou tempo. Eu tenho aqui, ó, são 8 horas. Verbo ser indicou uma hora. Eu digo são 15 de julho. O verbo ser indicou uma data. Até o museu são 200 metros. O verbo ser indicou uma distância. É inverno. O verbo ser indicou um tempo. Verbo ser indicando hora, data, distância ou tempo, tá? Em todas essas situações, é oração sem sujeito. Oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Beleza? Caiu uma questão dessa no TRE, no TSE, melhor dizendo. Muito boa questão. Depois eu até trago para a gente fazer na aula de concordância. E quarto caso, quando você encontra os verbos fazer, estar, haver ou ir na indicação de tempo. Gente, a indicação de tempo. Olha aqui, ó. Estava frio. Verbo estar, indicando tempo. Oração sem sujeito. Aqui, ó. Faz 3 semanas. É o fazer indicando tempo. É oração sem sujeito. Cara, e eu digo, você vai sair da aula de hoje com isso decorado, tá? Vai decorar, tá bom, Jacome? Vai decorar isso aí, a gente vai repetir. Gente, não adianta. Como é que a gente aprende? Repetição. Você, ó, e tem uma lógica. É importante que você perceba que tem todo um raciocínio envolvido na nossa aula de hoje. A gente vai lá do basiquinho, ó. Do básico. E a gente já tá complicando. Mas você entende
Grazi, eu tô entendendo o que você tá falando. Esse é o primeiro passo. Primeiro você entende, depois você treina. E aí o exercício é o diferencial. Mas tem que entender. A galera não entende, já quer ir pra questão. Aí não vai, não caminha, tá? É isso. Ah, Grazi, esse verbo fazer tem que ser tempo passado? Não. Pode ser tempo futuro, ó. Fará calor amanhã, ó. Fará calor amanhã. É o fazer indicando tempo. Esse tempo, gente, pode ser um tempo decorrido ou simplesmente um clima. Está frio, está calor, faz 10 meses, faz 6 anos, fará 5 meses. É qualquer noção de tempo, beleza? Então, tudo isso é oração sem sujeito. E nós temos um caso aqui que a gente já até comentou, né? A gente já até falou sobre esse caso, que é o sujeito indeterminado. A gente trabalha com o sujeito indeterminado quando a gente tem a terceira pessoa do plural. Essa terceira pessoa do plural, quando não tem um referente. Gente, lembra que a terceira pessoa do plural é a ideia do eles. E esse eles, lá no texto, ele não tem referente. Você não sabe de quem ele está falando. Então, quando eu digo aqui, ó, roubaram os documentos. Roubaram é terceira pessoa do plural. Quem roubou? Não sei. Roubaram, não sei. Eles roubaram. Eles quem? Não sei, gente. É a terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural é sujeito indeterminado. Tudo bem? Tranquilo? Gente, o pessoal tá falando, né? No dia da prova, ouve a voz. Vocês vão ouvir a minha voz lá no dia da prova. Ó, cuidado com isso, cuidado. O pessoal vai ouvindo a voz depois do dia da prova. É isso. Ah, o pessoal falando, Grazi, não importa o tempo, não tem que olhar. Ah, o verbo tá conjugado no presente, no passado e no futuro. Nem se preocupa com isso agora. Tá? Nem se preocupa com isso agora. Continua aqui. Gente, para o sujeito indeterminado, a gente vai trabalhar com duas situações. Só que essa segunda situação, ela depende. Lembra que eu falei com vocês que é um Lego? E tudo tem um momento certo para a gente aprender. Existe uma segunda situação do sujeito indeterminado que depende de um outro conhecimento que a gente não vai estudar hoje. Então, eu só digo para você, guarda esse caso aqui. Eu vou falar com vocês sobre eles na quarta-feira, tá? Na quarta-feira a gente vai aprofundar isso aqui. A gente vai falar de pronome indeterminador do sujeito, partícula passivadora. Então, você vai guardar hoje. Sujeito indeterminado são dois casos. Estudei um. O outro, eu só vou preencher na quarta-feira. Mas confia. Confia que a gente vai falar sobre ele depois, tá bom? É isso que eu tô falando. Não tentar adiantar demais, senão a gente se perde. Beleza? Vambora. Agora, eu quero que você largue a caneta, tá anotando? Larga a caneta, larga o papel e presta atenção. Larga a caneta, larga o papel, presta atenção ao que eu vou falar. E eu quero que vocês aprendam o que tá aqui hoje. Não se preocupa não, tá, Adriano? Depois a gente vai falar sobre isso. Gente, presta atenção. Existe um sujeito que eu ouso dizer que é o mais cobrado em provas hoje, que é o sujeito oracional. O que é um sujeito oracional? Presta atenção, respira agora. Galera, bora! Presta atenção. Presta atenção. O pessoal já tá falando, a questão tal, ela é difícil, hein? Bora. Sujeito oracional é um sujeito que é uma oração. Tá, Grazi, como é que eu sei que aquilo ali é uma oração? A oração, ela tem um verbo. Então, o que vai ser um sujeito oracional? Um sujeito oracional vai ser simplesmente um sujeito que traz um verbo. Sujeito oracional é um sujeito que traz um verbo. Como assim? Primeira frase, presta atenção.
É provável que o evento seja adiado. Eu quero o sujeito do verbo em destaque. Eu quero o sujeito desse é. Eu vou fazer a pergunta a ele. O que é provável? O que é provável? Que o evento seja adiado. Que o evento seja adiado é provável. Vou repetir a pergunta. E eu vou colocar até mais exemplos, porque ninguém vai sair da aula com dúvida nisso. Olhei para o que é provável que o evento seja adiado. Que o evento seja adiado é provável. Esse bloco, ele foi o sujeito do é. Só que note como dentro desse sujeito, ó, eu tenho o verbo ser e eu tenho o verbo adiar, ó, que eu seja, que tu sejas, que ele seja. Você achou o sujeito e percebeu que dentro desse sujeito você tem um verbo. Quando dentro do sujeito você tem verbo, esse sujeito, ele é chamado de sujeito oracional. Existe um macete que pode até te ajudar. Quando você tem um sujeito oracional, esse sujeito oracional, ele pode ser trocado pela palavra isso. Eu consigo fazer é provável isso. Isso é provável. Mas o que caracteriza o sujeito oracional, gente, é a presença do verbo. Tem verbo dentro do sujeito, tem sujeito oracional. Melhorando. Vamos lapidar isso. Segunda frase. Ó, mas vai deixar de ser treva, vai ser luz. Português vai ser luz. Você vai olhar assim. Gente, eu digo para você, os meus alunos aprendem. Eles aprendem, eles gabaritam prova. E você vai aprender, você vai gabaritar a sua prova. Não vai mais ser treva, hein, Fran? Então eu tenho aqui, convém. Convém é o verbo convir. Ele convém. E eu tenho aqui também, ó, o verbo revisar. Mas eu quero o sujeito do convém. Leia a frase com cuidado, ó. Convém que os candidatos revisem o conteúdo. Eu vou fazer a pergunta ao verbo, ó. O que convém? Ó, vou fazer a pergunta. O que convém? O que convém que os candidatos revisem o conteúdo? É isso que convém. É isso que convém. Esse bloco aqui é o sujeito, ó. Dá para trocar pelo isso, ó. É isso que convém. Tá vendo? Ó? Esse bloco foi o sujeito e aqui dentro eu tenho o verbo. Quando dentro do sujeito eu tenho um verbo, eu tenho um sujeito oracional. Agora eu vi aí que no chat alguns estão falando, Grazi, mas vai. Ah, eu tenho sempre a palavra aqui. Não, nem sempre vai ter a palavra aqui, não. Não quero que você olhe para isso, não. Se eu digo assim, ó, vou colocar mais exemplos. Ó, então nós temos aqui, ó, olha o exemplo. É necessário fazer questões. O nosso verbo tá aqui, ó, é. Eu vou fazer a pergunta. Vou fazer a pergunta, esse é. O que é necessário? O que é necessário? Fazer questões. Fazer questões é necessário. Isso é necessário. Então, galera, ó, depois eu vou voltar. Esse bloco aqui, ó, foi o sujeito, ó. E aqui dentro eu tenho o verbo. Quando dentro do sujeito eu tenho o verbo, eu tenho o sujeito oracional. Ó, outro exemplo.
Não quero ninguém classificando. Grazi, estou classificando. Não, não tem que classificar mais nada. Tem que achar o sujeito oracional. Só isso. Eu quero o sujeito desse verbo. Eu vou voltar para vocês anotarem os outros. Resta que o pai chegue. Eu quero o sujeito do resta. Vou procurar o sujeito do resta. O que resta? O que resta? Que o pai chegue. Que o pai chegue, resta. É isso que resta. Esse blocão aqui, gente, ó, é isso que resta. É o nosso sujeito. E aqui dentro, ó, eu tenho verbo. Quando dentro do sujeito eu tenho verbo, eu tenho o sujeito oracional. Grazi, eu quero achar núcleo. Não, não acha núcleo. Não precisa. Se o sujeito tem verbo, ele é sujeito oracional. É isso que você tem que olhar. Não acha núcleo. Beleza? Gente, esse é o sujeito que mais cai, hein? Eu vou colocar mais para você identificar bem. Ó. Todas as bancas. FCC, VUNESP, Consuplan, CESP, FGV. Cara, elas brincam, Marinha. Eles brincam com esse sujeito oracional. Ó, eu quero o sujeito desse aqui. Então eu tenho, ó, falar bem é necessário. Eu venho para esse verbo e faço a pergunta. O que é necessário? O que é necessário? Falar bem. Falar bem é necessário. Esse bloco é o sujeito, ó. Tem verbo aqui dentro, verbo falar. Quando o sujeito tem verbo, qual é o nome desse sujeito? Oracional. Grazi, eu acho núcleo? Não, não precisa. Você acha núcleo quando é sujeito simples, quando é sujeito composto. Sujeito oracional é o sujeito com verbo. É isso. Legal, deu para entender? Ó, vou colocar mais uma. Falei que ninguém vai sair com dúvida dessa aula. Importa, importa no sentido de que é importante. Importa, é importante que você gabarite. Aí eu vou vir para esse verbo, ó, importa. O que importa? A pergunta não é o que importa. O que importa? O que é importante que você gabarite? Que você gabarite importa. É isso que importa, ó. Isso foi o sujeito. Tem verbo aqui dentro. Se dentro do sujeito eu tenho verbo, qual é o nome do sujeito? Sujeito oracional. É isso. Beleza? Mas vamos voltar aqui. Aí o pessoal, não vou classificar o que agora. Não é para classificar o que agora. Nem quero que vocês classifiquem. Foi aquilo que eu falei. Senão a gente, ó, mistura tudo. É o Lego embananado. Não pode, tá? Beleza, gente? Então, quem não tinha conseguido analisar, tá? Não tinha conseguido anotar. Então, agora eu quero que você olhe para quê? Sujeito oracional. O que é o sujeito oracional? É o sujeito com verbo. Achou o sujeito fazendo as perguntas normais e percebeu que dentro dele tem verbo. É isso que você tem que olhar. Beleza? Foi ou não? Bora! Bora, bora, bora. Olha os comprometidos aí, hein? Então, você entendeu o processo. Mas alguns até falaram, poxa, Grazi, mas tem bastante coisa aí, né? A gente viu bastante coisa já até agora. Tem bastante coisa. Vou até duplicar a tela aqui para a gente fazer um resumo de tudo que a gente viu até então. Pera aí.
Cadê? Quero duplicar essa tela aqui para eu fazer um resumão com vocês. E agora a gente vai treinar, vai aprofundar esses conceitos. Beleza. Então vamos lá. O nosso foco na aula de hoje é olhar para o sujeito. E nós vimos o seguinte: o nosso sujeito, ele pode ser o quê? Ó, resumão, galera. Sujeito simples, um núcleo. Sujeito composto, 2 ou mais núcleos. Sujeito oculto, não está escrito. Não está escrito e você consegue colocar eu, tu, ele, nós ou vós. Pode colocar o eles? Pode. Mas só é oculto se ele tiver com referente. Eu, tu, ele, nós ou vós é oculto. Eles só com referente. Ah, e se não tiver referente? Aí ele vai ser indeterminado, né? O eles, a terceira pessoa do plural, sem referente, é indeterminado. Nós temos mais coisa de sujeito indeterminado? Temos, e depois a gente vai ver. Aguenta aí. Depois, sujeito oracional. Sujeito oracional é o sujeito com verbo. E nós vimos a oração sem sujeito, ou sujeito inexistente. Verbos que indicam fenômenos da natureza. O verbo haver, no sentido de existir. O verbo ser, na indicação de hora, de data, de distância ou de tempo. E os verbos fazer, estar, haver e ir, na indicação de tempo. Depois eu vou colocar um resumo. Quem estiver lá no grupo do WhatsApp vai receber um resumo, uma tabela, um mapa mental com tudo isso aí. Beleza? Então, é isso aqui que a gente tem que saber. Vamos agora aplicar, tá? Vamos aplicar esse raciocínio. Treinando. Exercício de fixação. Gente, viu que existe aqui uma sequência. Você entendeu? Quem quiser dar um print aí, né? Quem quiser dar um print aí, você entendeu. Agora você vai fixar esses conceitos. Vambora. Leia sempre a frase inteira, para você não cair na pegadinha das frases invertidas. Então, no primeiro exercício, eu quero identificar se eu tenho sujeito simples, sujeito composto, sujeito desinencial. Lembra que o desinencial é o mesmo que o oculto. Se eu tenho sujeito indeterminado, se eu tenho oração sem sujeito, se eu tenho sujeito oracional. Lembrando que nós vimos é oculto, você pode chamar, o pessoal tá com dúvida, ó, o pessoal que chegou depois, é oculto, é elíptico, é desinencial. Peraí. Elíptico, desinencial ou implícito. Depois eu explico como é que vocês entram no grupo, tá? Aguenta aí, depois eu explico como vocês entram. Então, sujeito simples, composto, desinencial, oculto, elíptico, desinencial ou implícito, indeterminado, oração sem sujeito ou sujeito oracional. Então, vamos embora. Celebraram a conquista os estudantes. Vim para o verbo. Quem celebrou? Olha a frase invertida. Quem celebrou? Olha o sentido, ó. Foram os estudantes. Foram os estudantes que celebraram a conquista. Quem celebrou? Os estudantes. Esse é o sujeito. Esse sujeito traz um núcleo. Quando o sujeito traz um núcleo, isso é um sujeito simples. Então, se eu tenho sujeito simples, fiquei aqui com a letra A. Na outra,
Haverá mudanças no regulamento. O verbo que está escrito é o verbo haver. Sempre que estiver escrito o verbo haver, você vai tentar trocar pelo verbo existir. Coloca de qualquer maneira, nem se preocupa com a concordância, tá? Só coloca o verbo existir aqui. Existirá, existirão, existirá, haverá mudanças no regulamento. Existirão mudanças no regulamento. O verbo haver está no sentido de existir. Quando o haver está no sentido de existir, eu tenho aqui a oração sem sujeito. Beleza? Oração sem sujeito, ficamos aqui com a letra E. Na outra, agora essa daqui não vai cair nisso, hein? Diga pra mim qual é o sujeito da frase 3, hein, gente? Qual é o sujeito da frase 3? Não vão errar isso em provas, hein? Eu trouxe questões de provas pra gente até relembrar isso aqui. Alguém cancelou a reunião. Vim pro verbo cancelou. Quem cancelou? Alguém. Esse é o sujeito. Não importa o sentido, eu tenho uma palavra. Se eu tenho uma palavra, eu tenho um núcleo. Se eu tenho um núcleo, isso é um sujeito simples. Letra A, muito bom, sujeito simples. Na outra, os diretores da empresa e o consultor externo participaram do encontro. Vim para o verbo participaram. Quem participou? Quem participou? Os diretores da empresa e o consultor externo. Os diretores da empresa e o consultor externo. Esse é o sujeito. Mas fala para mim quais são os núcleos desse sujeito, hein, gente? E agora, quais são os núcleos? Mas quais são os núcleos desse sujeito composto? Pode ir pelo sentido, né? Então, quem participou? Ó? Os diretores e o consultor. Os diretores e o consultor são dois núcleos. Se eu tenho dois núcleos, eu tenho sujeito composto. Letra B. Bom. Próxima. Fez calor excessivo ontem no Rio. Fez. Isso aqui é o verbo fazer. Gente, olha lá, ó. Se eu tenho o verbo fazer, fez frio, fez calor, fez 10 graus, fez 10 anos, fazer indicando tempo. Quando fazer indica tempo, ó, é oração sem sujeito. Fazer indicou tempo. O tempo pode ser tempo decorrido, pode ser clima, não tem problema. É oração sem sujeito. Ficamos com a letra E. Agora, a 6. Gente, o pessoal erra demais essa 6. Faltava-lhe a experiência necessária. Vai pro verbo. Faz a pergunta ao verbo. O que faltava? O que faltava? A experiência necessária. Ó, o pessoal erra demais essa. A experiência necessária faltava a ele. A experiência faltava. Então, a experiência é o meu sujeito. E o núcleo é a ideia mais importante, né? Qual é a ideia mais importante? O que faltava? A experiência. A experiência falta é um núcleo. Se eu tenho um núcleo, eu tenho um sujeito simples. Por isso nós ficamos com a letra o quê? Com a letra A. Tudo bem, gente? Deu para entender? Na próxima, na 7, ó. Divulgaram os resultados antecipadamente. Vim para o verbo, divulgaram. Quem divulgou? Eles. Mas eles quem? Não sei. Divulgaram. Não sei. Criticaram. Quem criticou? Não sei. Rabiscaram. Quem rabiscou? Não sei. Isso é terceira pessoa do plural sem referente.
Cuidado, ó, gente, cuidado. É a terceira pessoa do plural sem o referente. Isso é para o sujeito o quê? Indeterminado. Beleza? Então, sujeito indeterminado, letra D. Na outra, agora eu quero os núcleos, hein? Para a gente treinar os núcleos. A dedicação da equipe e o empenho da liderança garantiram o sucesso. Olhei para esse verbo, ó, garantiram. Vou achar o sujeito. Quem garantiu? A dedicação da equipe e o empenho da liderança. A dedicação da equipe e o empenho da liderança. Eles garantiram o sucesso. Esse aqui é o núcleo. E quais são os núcleos agora? O pessoal já tá, ó, a Rafa já tá arrasando. Quais são os núcleos? Gente, ó, cuidado. Lembra aquele detalhe, ó? Antes de liderança, você tem o D, ó, a preposição. O núcleo não tem preposição. Aqui, ó, antes de equipe, ó, tem o D, tem a preposição. O núcleo não tem a preposição. A dedicação e o empenho são dois núcleos. É um sujeito composto. Eles garantiram o sucesso. Ficamos aqui com a letra B. Muito bom. Na outra, agora essa daqui é aquela do mal, hein? Olha essa. Convém ao gestor que os funcionários cumpram os prazos. Ó, eu vou fazer a pergunta a esse verbo. Acompanha aí, Stephanie, lá no finalzinho eu vou orientar vocês. Olhei para esse verbo, vou fazer a pergunta. O que convém? O que convém ao gestor? Não deixa de entender a frase, né? Convém ao gestor que os funcionários cumpram os prazos. O que convém? O que convém ao gestor? Que os funcionários cumpram os prazos. É isso que convém ao gestor. Esse bloco foi o sujeito, ó. E aqui dentro você tem verbo. Quando dentro do sujeito você tem verbo, você tem o sujeito oracional. Muito bom. Sujeito oracional, que é a letra F. Gente, sujeito oracional, ó. Muito importante. Sujeito com verbo é sujeito oracional. 10. Nos relatórios, erros houve. Qual é o verbo que está em destaque? É o verbo haver. E sempre que você encontrar o verbo haver, você vai substituir pelo verbo existir. Nos relatórios, erros houve. Nos relatórios, erros existiram. Quando o haver está no sentido de existir, isso é oração sem sujeito. Tudo bem? Oração sem sujeito, letra E. Coisa linda, estão arrasando. Na próxima, nos relatórios, erros existiram. Agora, o verbo que está escrito é o verbo existir. Gente, ó, vou até deixar anotado aqui, ó. Na verdade, já está anotado. O verbo existir tem sujeito sempre. Repete, repete, repete. O verbo existir tem sujeito sempre. Mas vambora, Carlinha! Aquele gás, gente, aquele gás, aquela vontade de ser aprovado, né? Então, verbo existir. O que existiu? Erros. Erros existiram. É o sujeito com um núcleo. Quando o sujeito traz um núcleo, ele é sujeito simples. Por isso nós ficamos com a letra A. Muito bom. Agora, olha a 12. Ó, olha a pergunta. É fundamental que todos colaborem. Olhei para o meu verbo, ó, é. Vou fazer a pergunta a ele. O que é fundamental? O que é fundamental? Que todos colaborem. É isso que é fundamental. Por isso esse bloco é o sujeito, ó.
E aqui dentro, olha o verbo colaborar. Que eu colabore, que eles colaborem. Dentro do sujeito, você tem um verbo. Quando dentro do sujeito você tem verbo, você tem sujeito o quê? Oracional. Coisa linda, gente. Sujeito oracional. Letra F. Muito bom. Próxima. Deve haver mais investimentos. Gente, olha o verbo que está aqui, ó. Verbo haver. Se estiver escrito verbo haver, você vai trocar pelo verbo existir. Troca de qualquer maneira, gente. Só olha o sentido mesmo. Deve haver mais investimentos, devem existir mais investimentos. Quando o haver está no sentido de existir, isso é o quê? Oração sem sujeito. Haver no sentido de existir, oração sem sujeito. Ou sujeito inexistente. Muito bom. Letra E. Agora, verbo existir, gente, ó. Verbo existir. O que nós sabemos do verbo existir? O verbo existir tem sujeito sempre. Então, devem existir novas oportunidades. O que deve existir? Novas oportunidades. Normalmente, o sujeito do verbo existir aparece depois. Novas oportunidades devem existir, ó. Tá aqui o sujeito. A ideia mais importante, ó. As oportunidades devem existir. Eu tenho um núcleo. Se eu tenho um núcleo, eu tenho aqui um sujeito simples. Por isso, nós ficamos com a letra A. Coisa linda! Estão ficando feras. Agora, a 15, essa é aquela do mal, hein, gente? Olha a 15 como é legal. Praticar esportes melhora a saúde. Eu quero o sujeito do verbo melhorar. O que melhora a saúde? O que melhora a saúde, ó? Praticar esportes. Praticar esportes melhora a saúde. Isso melhora a saúde, tá vendo, ó? Então aqui, ó, esse aqui é o sujeito, ó. É o sujeito com verbo. Quando você tem sujeito com verbo, você tem o sujeito oracional. Beleza? Praticar esportes melhora a saúde. Sujeito com verbo, sujeito oracional. Sujeito oracional, que é a letra F. Que maravilhosa! Noemi trazendo, ó, notícia boa. Estive com a Grazi há alguns meses e hoje é concursada pela prefeitura. Maravilhosa! Parabéns aí pela conquista. Coisa linda, hein, gente? Então, perceba o seguinte, a gente passou pelas regras. A gente viu, poxa, mas caramba, é bastante detalhezinho, sim. Mas a gente treina. A gente já tá memorizando isso aí. E vamos melhorar ainda mais. Tá? Tá vendo? Você entende o processo. Você sabe como analisar cada questão. Então vamos ver. Olha o que nós temos. Primeira questão. Gente, não olha para concordância hoje. Amanhã a gente vai olhar para concordância, tá bom? Aguenta aí, aguenta aí. O pessoal eu falo sempre, a gente já quer atropelar, né? Bem, vamos. Primeira questão. Molezinha. Gente, na prova, você pode encontrar questões fáceis, questões intermediárias, questões difíceis. Sujeito simples, sujeito composto são mais fáceis? São. Mas isso cai em prova? Cai, né? Cai. Olha o que eu tenho, a primeira questão. O hemorrio, fundado ao verbo ser, eu fui, tu foste, ele foi. O verbo fundar, foi fundado. O termo em destaque é sintaticamente classificado como o quê? Eu vim para o meu verbo, ó. Foi. Fazer a pergunta a ele. O hemorrio foi fundado em 1943. O que foi fundado? O hemorrio. O hemorrio foi fundado. Ele foi fundado. Esse aqui é um sujeito que tem um núcleo. É um sujeito simples. Nem precisava de tanto. O termo é simplesmente o nosso quê? Sujeito.
molezinha. O Hemorrio foi fundado. Legal? Continua. Agora já deu uma apertadinha. Agora já deu uma apertadinha. Sujeito, Carlinha, não começa por preposição. Sujeito não começa por preposição. Ó, olha 2. Na oração, que dentro dela vivem paredes, aconchegos e janelas. O sujeito, ele tá aparecendo posposto? Quando o sujeito está depois do verbo, nós vimos que é o sujeito posposto. Olha o nosso verbo, ó, vivem. Cadê o sujeito? Que dentro dela vivem paredes, aconchegos e janelas. Fiz a pergunta. O que vive? O que vive dentro dela? Paredes, aconchegos e janelas. Tá vendo? Paredes, aconchegos e janelas, eles vivem dentro dela. Olha a frase invertida, né? Então, esse bloco aqui é o sujeito com 1, 2, 3 núcleos. Eu tenho aqui um sujeito composto depois do verbo, ó. O sujeito está posposto. Sujeito composto depois do verbo é sujeito posposto. Isso tá certo? Tudo bem, Lilian? Tá claro aí, gente? Tranquilo? Continua. Ah, essa é boa. Apareceu na prova do Crefito. Quero ver agora, ó. Quero ver essa daqui, gente, ó. Gramaticalmente, classifica-se como indeterminado o sujeito dessa oração. Não passava ninguém pelo portão. Ó o verbo passar aqui. Eu passava, tu passavas, ele passava. Maravilhosa! E aí? Gente, vai pro verbo e faz a pergunta. O que eu falei para vocês? Sujeito simples é aquele que traz um núcleo. Não importa o sentido. Se você tem uma palavrinha, essa palavrinha vai ser o núcleo. Então, nesse caso, fui para o verbo, vou fazer a pergunta. Não passava ninguém pelo portão. Quem passava? Quem passava? Ninguém. Ninguém passava. Eu tenho o meu sujeito aqui, tá escrito, tem uma palavrinha, ó. Se tem uma palavrinha, isso é sujeito simples. Tem um núcleo, não é sujeito indeterminado, é sujeito simples. Não importa o sentido. Então, essa questão é uma questão errada. Próxima. Questão 4. Olha aí BFC agora, gente. Eu falei, é para todas as bancas, a pegadinha mesma. Tá vendo? Aqui tem Banco Best, que tem assumido vários concursos pelo Brasil, mas é a mesma coisa em todas elas. Se você sabe os detalhes, você não vai cair em pegadinha. Olha a 4, gente. Cara, essa 4 derruba meio mundo. Fala aí, qual é a resposta da 4? Quando alguém fala em normalizar. Quando alguém fala, olha o verbo falar. Eu falo, tu falas, ele fala. Quando alguém fala, quem fala? Quem fala? Alguém, ó. Alguém fala. O João fala, o Pedro fala, todos falam. Alguém fala. O alguém é o sujeito, tá escrito ali. Tá vendo? Ó? Tem um núcleo. Se você tem um núcleo, isso é um sujeito simples. Então, o termo em destaque é um sujeito simples. Não é sujeito desinencial, não é sujeito oculto, não é indeterminado, não é composto, não é inexistente. Se eu tenho um núcleo, o sujeito é um sujeito simples.
Beleza, galera? Tranquilo? Foca aqui, galera. Na próxima, então, o que que nós temos? Questão 5. Olha a Fundatec. Fundatec vai fazer prova boa lá no Sul, hein? Fundatec faz muito concurso lá pelo Sul, mas é a mesma coisa. No seguinte trecho. De acordo com as estimativas. E essa daqui você ainda vai achar o núcleo certinho, hein? De acordo com as estimativas, 7,8% dos adultos e 10,3% dos adolescentes do mundo já participaram de jogos de azar. Qual é o sujeito disso aí? Qual é o sujeito disso aí, ó? Vou fazer a pergunta a esse verbo. De acordo com as estimativas, 7,8% dos adultos e 10,3% dos adolescentes do mundo já participaram de jogos de azar. Quem participou? Quem participou? 7,8% dos adultos e 10,3% dos adolescentes do mundo. Essas pessoas participaram de jogos de azar. Isso aqui é o sujeito. Agora, não vai errar no núcleo, hein? Cuidado. Já vi aí que o pessoal tá com dúvida. Fala pra mim quais são os núcleos desse sujeito. Isso pode ser pegadinha na sua prova. Quais são os núcleos desse sujeito, gente? Bom. Isso, gente. Ó, olha aquele detalhezinho. Quem pegou depois, cuidado. Antes da palavra mundo, você tem o de. Você tem a preposição. Antes da palavra adolescentes, tá vendo que você tem o de aqui também? Você também tem preposição. O núcleo é o não antecedido de preposição. Cuidado, tá? O núcleo, ó. A mesma coisa aqui, ó. Adultos, cuidado. Quem pegou depois, ó. Eu tenho a preposição de aqui na frente. O núcleo é o não antecedido de preposição. Então, o núcleo vai estar aqui. Tudo bem? 7,8% e 10,3%. São dois núcleos. O sujeito é composto. Mas cuidado aí na hora de achar os núcleos. Anota aí, galera. Os núcleos são os termos não antecedidos de preposição. Tudo bem? Muito bom. Agora, essa daqui é linda. Essa daqui é linda, eu vou até escrever maiorzinho aqui. Eu quero o sujeito do primeiro verbo, da primeira oração. Olha a banca tentando confundir o candidato. Essa aqui é linda, hein? No segmento, é preciso pensar nisso. O sujeito da primeira oração, ou seja, do primeiro verbo. Como é que eu acho a oração? Pelo verbo. Se ele pede o sujeito da primeira oração, você vai olhar o sujeito do primeiro verbo. Tá? Então, ó, é preciso pensar nisso. Será que o meu sujeito é um sujeito indeterminado? Olha para isso. Ó, venho para esse verbo aqui. Vou fazer a pergunta para ele. O que é preciso? O que é necessário? Pensar nisso. Pensar nisso é preciso. Pensar nisso é necessário. Ó, vou repetir até a pergunta para quem ficou com dúvida. O que é preciso? O que é necessário? Pensar nisso. Pensar nisso é preciso. Isso é preciso. Esse bloquinho foi o sujeito e eu tenho verbo dentro do meu sujeito. Quando eu tenho verbo dentro do meu sujeito, o sujeito ele é oracional. Não é indeterminado. Por isso, essa questão é uma questão errada. Ah, a galera tá detonando. Muito bom. Gente, isso aqui é questão alto nível. Muito bom, muito bom, muito bom. Temos mais, ó. Coloquei mais uma bonita. Olha o que que nós encontramos nessa.
estar com aquela turma. Estar com aquela turma me fez refletir. E aí ele fala o seguinte, gente, olha lá, presta atenção. O segmento estar com aquela turma, será que esse pedacinho aqui, ó, desempenha a função sintática de sujeito? Será que esse pedacinho é sujeito? Releia o trecho. Estar com aquela turma me fez refletir. Vamos fazer a pergunta para esse verbo aqui? Procura o sujeito desse fez. O que me fez refletir? O que me fez refletir? Estar com aquela turma, ó. Estar com aquela turma me fez refletir. Isso me fez refletir. Esse bloco, gente, foi o sujeito sim. Um sujeito, ó, com verbo. Quando eu tenho sujeito com verbo, eu tenho sujeito oracional. Gente, cuidado, tá, John? Sujeito oracional não é sujeito simples. Sujeito oracional é o sujeito com verbo. Sujeito simples é uma coisa, sujeito oracional é outra. Cuidado, não vai cair nessa pegadinha. Ó, estudar cansa. Estudar cansa. Eu quero o sujeito do cansa. Será que o sujeito do cansa é sujeito simples ou é sujeito oracional? Fala para mim. Estudar cansa. Vou fazer a pergunta para o verbo cansar. Ó. O que cansa? O que cansa? Estudar. Estudar cansa. Isso cansa. Isso aqui é o sujeito. Tem verbo? Tem. Se tem verbo, é sujeito oracional. Sujeito oracional não é sujeito simples. Cuidado. Se o sujeito tem verbo, é oracional, não é simples. Cuidado. Tudo bem? Perceberam a diferença? Agora. Questão 8. Gente, essa daqui é muito legal também. Essa daqui é muito interessante. Temos aqui um poema. A gente não vai precisar ler o poema inteiro. Mas eu quero que você lembre uma coisa. Qual é o sujeito que nós encontramos aqui? Leram o texto. Qual é o sujeito desse verbo? O que nós vimos lá na frente? Quando você tem a terceira pessoa do plural, que é a ideia do eles, você vai olhar se isso tem referente ou se isso não tem referente. Quando o eles tem um referente, ou seja, eu sei de quem ele está falando, se eu sei de quem ele está falando, o sujeito é um sujeito oculto. Nós vimos oculto, elíptico, desinencial ou implícito. Se eu sei de quem ele está falando, é oculto. Se eu não sei de quem ele está falando, se eu não tenho referente, aí o sujeito, ele é o quê? Indeterminado. Quando eu faço leram o texto, leram. Eles quem? Não sei. Não sei. Se eu não sei, o sujeito é um sujeito que indeterminado. Criticaram o examinador. Quem criticou? Não sei. Roubaram o celular. Quem roubou? Não sei. Indeterminado. Mas se você souber, você tem referente. Aí ele não é indeterminado. Aí ele é. Os alunos fizeram a prova. Tô lá falando dos alunos. Os alunos fizeram a prova. A prova estava mal feita.
criticaram o examinador. Agora, quem criticou? Os alunos. Agora eu sei de quem ele está falando. Tudo bem? Então vamos ver aqui, ó. Olha essa daqui. Nós temos esse trecho aqui. Ó, esse pedaço aqui lá no nosso texto. Mas olha o que a banca está pedindo. Gente, vou até relembrar uma coisa antes, que eu sei que alguns entraram depois. Se eu faço assim, gente, os médicos orientam os pacientes. São valorizados, são muito valorizados na sociedade. São valorizados na nossa sociedade. Diga para mim, se a banca afirmar que o termo os médicos é o sujeito do são valorizados, isso tá certo ou isso tá errado? O termo os médicos é o sujeito, ainda vou ser mais específica, é o sujeito simples do são valorizados, certo ou errado? Fala pra mim, certo ou errado, gente? Quem está lá desde o iniciozinho da aula, eu falei pra você. Se aquele termo é sujeito de um verbo, ele não vai ser sujeito de outro. Os médicos orientam os pacientes. Quem orienta? Os médicos. Isso aqui é o sujeito simples do verbo orientar. Se esse termo é sujeito de um verbo, ele não vai ser de novo sujeito de outro verbo. Aí eu vou olhar, são valorizados. Quem é valorizado? Eles. Eles quem? Os médicos. Mas não está escrito aqui. É o eles com referente. Cada verbo tem o seu sujeito. Aqui o sujeito está oculto. É o eles com referente. E olha que questão linda. Eu encontro, ó, os livros sabem de tudo. Olha para esse verbo saber. Quem sabe? Os livros. Os livros sabem. Isso aqui é o sujeito desse primeiro verbo. Se esse termo é sujeito do primeiro verbo, ele não vai ser sujeito de novo. Continuei o meu texto. Os livros sabem de tudo. Já sabem deste dilema. Mas agora não está escrito, ó. Quem é que já sabe? Eles. Eles quem? Os livros. Repetindo. O termo os livros é o sujeito desse primeiro verbo saber. Se ele já é sujeito de um, ele não vai ser sujeito de outro. Agora, o sujeito tá oculto aqui, ó. Eles sabem. É o eles com referente. Quando eles têm referente, isso é sujeito oculto. Beleza? Tá oculto ali, tá escondido. Exatamente. Então, o que a banca tá pedindo aqui, ó? Eu quero o sujeito daqui, ó. Desse verbinho, ó. O sujeito desse verbinho tá oculto. Beleza, gente? Por isso é letra C. Coisa linda. Coisa linda. O que tem de aluno, de candidato para marcar sujeito simples nessa daí, gente? Não é brincadeira. Mas deu para entender? Ficou claro isso? Cara, se você aprendeu isso, já tô feliz aqui. Tudo bem, gente? Ou não? Foi? Seguimos? A banca poderia ter sido mais maldosa, né? Poderia ter colocado na opção também indeterminado. Muito bom. Segue. Ah, essa daqui também. Essa daqui merecia uma caveirinha. Essa aqui merecia uma caveirinha. Gente, fala pra mim. Quando eu digo assim, ó, a aluna resta essa escolha.
Lembra comigo? Só de olhar para esse termo aqui. Esse termo pode ser sujeito? Só de olhar. Pode ser sujeito ou não pode ser sujeito? Vai até a questão 13, hein, galera? Mas ainda tem um conceito aí muito importante que eu tenho que trazer para vocês. Gente, sujeito não começa por preposição. Sujeito não começa por preposição. Se tem crase ali, tem preposição. Sujeito não começa por preposição. Se tiver o termo com preposição, a frase está invertida. Então, a aluna resta essa escolha. Eu quero dizer, ó, que essa escolha resta a aluna. Essa escolha resta, isso aqui é o sujeito. Termo que começa por preposição não pode ser sujeito. Olha a questão que apareceu na prova da Polícia Federal. Na última prova da Polícia Federal para a área administrativa. Olha isso. Olha a crase. Olha a crase. A expiação que tripudia sobre o corpo deve acontecer um castigo. Olha esse termo aqui, ó, ele começa por crase. Isso aqui tem preposição. Se isso aqui tem preposição, isso não pode ser sujeito. Significa que a nossa frase está invertida. Eu estou dizendo a expiação que tripudia sobre o corpo deve suceder um castigo. Eu estou dizendo que um castigo deve suceder à expiação. Deu para visualizar? Então, eu vou fazer a pergunta a esse verbo. Ó. O que deve suceder? O que deve acontecer? Um castigo. O castigo deve suceder. Perceberam? Então, esse termo aqui, ó, é o nosso quê? É o nosso sujeito. É o sujeito, ó, que traz um núcleo. Quando o sujeito traz um núcleo, ele é um sujeito simples. Então, nesse trecho, o termo castigo é o núcleo do sujeito da oração, que está expressa aqui, ó, por esse verbo, pelo deve suceder. Legal? Então, essa questão é uma questão certa. Gente, essa questão não é fácil. Mas tá vendo que é a mesma estrutura. Se você visualiza que português, cara, é uma estrutura. Chega um momento que a banca vai trocar a palavra, mas a estrutura é sempre a mesma. Legal? Agora, Grazi, tem que analisar todos? Não. Usa a própria questão a seu favor, tá vendo? Ó? A banca tá falando desse verbinho aqui, ó. É para ele que eu vou olhar. Legal? Bora, continua aqui, segue comigo. Olha essa outra. Outrazinha difícil. Texto é maior. O texto é maior, por isso confunde um pouquinho. Mas olha lá. No texto, usa a questão a seu favor, gente, para você não perder tempo analisando coisa inútil. Ele diz, ó, no texto, o trecho que vai de a necessidade até a aparelhagem. Então, vou pegar aqui, ó, de a necessidade até a aparelhagem. Ele está dizendo que esse termo, ele funciona como complemento da forma verbal, complemento do verbo. Já vamos olhar aqui, gente, que complemento de verbo, a gente já vai visualizar daqui a pouquinho, é objeto, tá? Complemento é objeto. Sujeito não é complemento. Sujeito é sujeito. Então, eu vou olhar aqui, ó, para esse verbo, ó, surgiu. Vou ler a frase. Com a chegada dos serviços de abastecimento de energia e saneamento no interior da moradia, surgiu
A necessidade. Vou fazer a pergunta para o verbo. O que surgiu? A necessidade, ó. A necessidade surgiu. Ela surgiu, foi a necessidade que surgiu. A necessidade é o nosso quê? Sujeito. Sujeito não é complemento. Sujeito é sujeito. Beleza? Quando eu faço assim, ó, caiu o lápis. É a mesma coisa, ó. O que caiu? O lápis. O lápis caiu. O lápis é o sujeito. Beleza? Sujeito é sujeito. Legal? Continua, galera. Ah, essa daqui é boa. Marinha, trouxe uma zinha da Marinha. Olha lá. Na frase simplesmente não há palavras. Eu tenho aqui o verbo haver. E sempre que você encontrar o verbo haver, sempre, você vai tentar substituir pelo verbo existir. Ó, volta aqui, galera, ó. Quando eu faço assim, a banca só coloca mais palavras para tentar atrapalhar você, mas o princípio é o mesmo. Então eu tenho ruiu a barreira. Vim para o verbo, ruiu. O que ruiu? A barreira. A barreira ruiu. A barreira é o sujeito. Na outra, ó, surgiram obstáculos. Vim para o verbo, surgiu. O que surgiu? Obstáculos. Obstáculos surgiram. Obstáculos, sujeito. Sujeito não é complemento. Sujeito é sujeito. Então, voltei aqui, gente, ó. Surgiu a necessidade. Ele só colocou mais palavras aqui. Surgiu a necessidade. O que surgiu? A necessidade. A necessidade surgiu. Então, a necessidade é o sujeito. Tudo bem? Só que tem mais palavras. É a necessidade de espaços e práticas para o funcionamento da nova aparelhagem. Mas a ideia é, a necessidade surgiu. Isso aqui é o sujeito. E sujeito não é complemento. Legal? Ele só coloca mais palavras para tentar atrapalhar sua vida. Mas pensa na ideia mais importante. Voltei a 11. Sempre que você encontrar o verbo haver, você vai tentar substituir pelo verbo existir. Há palavras. Existem palavras. Quando o verbo haver pode ser trocado pelo verbo existir, você tem a oração sem sujeito. E aí ele está pedindo. Ele já disse para você que existe um caso de oração sem sujeito. E aí ele pede em qual das opções você também tem uma oração sem sujeito. Se você quiser, você pode até analisar todas elas. Mas você também pode pensar naqueles casos de oração sem sujeito. Você pode ir direto, ó. Você tem listados aí. Fenômenos da natureza. O verbo haver, no sentido de existir. O verbo ser, na indicação de hora, de data, de distância, de tempo. Os verbos fazer, estar, haver e ir, na indicação de tempo. Pode procurar direto os casos de oração sem sujeito. Ocorrer, tem nada a ver. Chegar, tem nada a ver. Precisar, tem nada a ver. Viver, tem nada a ver. Ontem, chuviscou. Nevou, ventou, trovejou, verbos que indicam fenômenos da natureza. Fenômeno da natureza é oração sem sujeito. Achamos letra D. Tudo bem ou não?
Legal, gente? Deu para entender? Ó, na frase A, nós temos, ó, ocorreu um acidente. O que ocorreu? Um acidente. Só de curiosidade, ó. O acidente ocorreu. Chegaram os convidados. Quem chegou? Os convidados. Os convidados chegaram. Agora, com partícula C, eu não vou classificar hoje, como eu disse na quarta-feira, a gente vai trabalhar com a partícula C, tá? Aqui, chuviscou, foi o fenômeno da natureza, a gente viu lá no iniciozinho. Qualquer verbo que indique fenômeno da natureza é oração sem sujeito. Agora, na letra E, ó, viveu. Quem viveu? Ele. Ele viveu. Ali não está escrito eu vivi, tu viveste, ele viveu. Quando você coloca o eu, é para o sujeito oculto. Eu, tu, ele, nós ou vós é para o sujeito oculto. Legal? Tranquilo? Agora, e a 12? E aí, gente? Para essa 12, existem muitas formas de fazer ciência. No trecho, a flexão da forma verbal existem, que está ali no plural, existem, é por causa da indeterminação do sujeito? Gente, verbo existir, o que nós escrevemos? Tem sujeito sem. Vai sonhar com isso. E, gente, amanhã eu vou colocar até lá no Instagram um desafio, hein? Quero saber quantas vocês vão acertar lá no desafio do Instagram, hein? Verbo existir tem sujeito sempre. O que existe? Muitas formas de fazer ciência. Muitas formas de fazer ciência existem. Não tem nada a ver com sujeito indeterminado. Tem nada a ver, tá? Então, essa questão é uma questão errada. E o que eu sempre falo para você, você vai aprender português para todas as bancas. E, gente, a gente esmiuçou sujeito hoje. E viu como você dominou? Ainda tem um detalhe, gente, não pode perder o detalhe final, hein? A dica final vai fazer toda a diferença, hein? Aguenta aí. Aguenta aí. Gente, eu não quero que você, cara, chegue ao fim do ano, tá? Chegue ao fim do ano, chegue ao final de 2026 e fala, cara, eu poderia ter feito. Mais uma vez eu poderia ter feito e você não fez. É janeiro de 2026. É o ano da virada. É o ano de aprender mesmo. E nós vamos juntos. E eu quis trazer essa foto aqui só para dar aquela motivação, né? A história que a Jéssica me contou de superação, cara, é muito, muito inspirador, né? A Jéssica, com 2 filhas pequenas, participava das aulas. E ela foi aprovada no TJ para o cargo de analista. Uma prova organizada pela Banca FGV, que é a banca mais difícil do Brasil. E ela foi lá e fez o que tinha que ser feito. Ela que tinha lá todas as desculpas porque ela cuidava das filhas para não estudar, mas ela dava o jeito. E essa foto foi uma foto que me tocou. Ela com a filha no colo dormindo e ela estava estudando. Olha o fundo dela, gente. Olha a Jéssica estudando. E ela, que tinha uma dificuldade tremenda em português, ela aprendeu. Então, enquanto algumas pessoas vão lá arrumar desculpa, outros vão lá e vão fazer. E para essas pessoas, eu dou o meu melhor. Para quem quer realmente transformar de vida. Para quem quer sentar e estudar. Que não vai ficar, ai, mas tem muita regra. Se outras pessoas aprenderam essas regras de forma objetiva, de forma didática, aprenderam e foram lá e foram aprovadas, você também vai aprender. Então, não deixe as desculpas dominarem você. Muitas vezes essas desculpas, gente, elas servem como disfarce para o nosso medo. A gente está com medo de não dar certo, de chegar lá e não conseguir fazer uma boa prova. Então, antes disso acontecer, muitas pessoas se sabotam e perdem a chance de mudar de vida. Mas não, se você tá aqui até agora, você vai continuar e você vai estar aqui na aula de amanhã, hein? Amanhã eu preparei muita coisa legal pra vocês. Vocês vão aprender português, vocês não têm nada diferente das outras pessoas que aprendem. E, gente, uma coisa, depois eu até conto um pouquinho da minha história pra vocês, mas, gente, português era uma das matérias que eu menos gostava.
Eu gostava de física, química e matemática. Grazi, sério? Sim, eu gostava de física, química e matemática, tá? E me surpreendi quando eu aprendi português. Resolvi sentar e aprender português, tá? Então, a mesma dificuldade que você tem, eu tive um dia. E eu achava isso. Eu achava, gente, de verdade, né? Cara, isso não tem lógica, é muita loucura, é muita decoreba. Ah, a interpretação. Não, não tem isso, gente. Se você aprende corretamente, você vai ver que tem uma lógica significativa ali. E é isso, tá? É isso, galera. Vamos aprender português de verdade, tá? E mais do que aprender só, né? É aplicar isso na prova e gabaritar a prova, tá? Agora, eu trouxe um detalhe e eu percebi que gerava muita dificuldade nos alunos. E eu quero que você preste muita atenção, tá? Presta muita atenção agora, Adri. Adriana, Cris, Carla, presta muita atenção. A Lívia falando, né? Olha, isso aí faz muito sentido. Às vezes a gente tem tanto medo de que não dê certo. A gente tem medo de ser julgado, a gente tem medo de se decepcionar e a gente acaba se boicotando durante a trajetória, né? Então, às vezes acorda, acorda porque vai dar certo. Vai dar certo. Se você acreditar e fizer o que tem que ser feito, cara, vai dar certo. É isso, e vai dar certo, gente. Vai dar certo pra vocês, tá? Bem, respira e presta atenção pra você nunca mais errar isso. Além de você trabalhar, a Frida tá louca aqui, gente. Além de você trabalhar com as perguntas para identificação do que é sujeito, você precisa estar muito atenta à interpretação. Porque se você não estiver atento a essa interpretação, você vai confundir sujeito com objeto direto, tá? Já estou adiantando um pouquinho do que a gente vai ver amanhã. Quando o nosso verbo pede um complemento sem uma preposição, esse complemento sem preposição, ele é chamado de objeto direto. Como assim? Vou trazer um exemplo. Um exemplo curtinho aqui. Eu comi o bolo. Vim pro verbo comi. Quem comeu? Eu. Curtinho mesmo, gente. Bem simples aqui para você pegar o X da questão. Eu comi, isso aqui é o sujeito. Mas quem come, come algo. Eu comi o quê? Eu comi o bolo. Eu tô completando o meu verbo e ali eu não tenho uma preposição, você come algo. Quando isso acontece, quando você completa o verbo sem preposição, você tem o objeto direto. Só que o que acontece? O pessoal confunde esse objeto direto com o sujeito. Porque as pessoas fazem isso analisando errado, tá? Basta uma correção. Na pressa, as pessoas fazem assim: basta. Gente, isso aqui vale ouro. Vale ouro para você não errar mais isso em prova. Basta o quê? Uma correção. Não tem preposição, o pessoal coloca objeto direto. Tá errado, tá? Só para ver como as pessoas erram. Realizou uma correção. Realizou o quê? Uma correção. Objeto direto. Convém. Convém o quê? Um aumento. Tá sem preposição. Aí tá com objeto direto. Criticou. Criticou o quê? Um aumento. Aí tá com objeto direto em tudo. E as bancas sabem que os candidatos fazem isso. E é claro que as bancas vão criar essa pegadinha. Só que o que você precisa fazer? Na hora de você analisar, você precisa interpretar. E primeiro, você vai encontrar o sujeito. Você vai para o verbo e primeiro você encontra o sujeito. E trabalha com sentido. Olha a primeira frase. Basta uma correção. Vim para o verbo. Basta. O que eu tenho que achar primeiro? O sujeito. O que basta? Uma correção. Gente, olha o sentido. Uma correção basta. Uma correção
é o bastante. A correção basta, ela basta. Isso aqui é o sujeito. Agora, olha a diferença para a frase de baixo. Quando eu digo realizou uma correção, não tem sentido você pensar que uma correção realizou. A correção, ela não realiza. Não tem lógica. Vou repetir. Frase 1. Basta uma correção. Uma correção basta. Ela basta. É sujeito. Realizou uma correção, não tem sentido pensar que a correção realizou. A correção não realiza. Não tem lógica. Aqui eu quero dizer, ó, que ele, sujeito oculto, foi ele que realizou. Ele realizou o quê? Uma correção. Agora sim eu estou completando o verbo. E quando eu completo o verbo, eu tenho o objeto direto. Vamos melhorar isso. Quando eu digo convém um aumento, procuro o sujeito primeiro. Vim para o verbo, ó, convém. O que convém? O aumento. Um aumento convém. Tem lógica pensar. Um aumento convém. Um aumento é conveniente. Então agora, um aumento é o meu sujeito. Agora, olha a diferença. Criticou um aumento. Tem sentido pensar que um aumento criticou? Não tem lógica. O aumento não critica. Não tem sentido. Agora eu quero dizer, ó, que ele criticou o aumento. O sujeito está oculto. E aí ele criticou o quê? O aumento. Por isso que eu tenho aqui é o objeto direto. Gente, vamos melhorar. Quero que vocês saiam da aula de hoje com isso aqui, ó, dominado. Quando eu digo, então, ó, surgiu a necessidade, que tinha sido a dúvida de vocês numa questão. Surgiu a necessidade. Eu vou dar número aqui para as frases e vocês vão me dizer se é sujeito ou se é objeto direto. E o pessoal fala, Grazi, eu me embanando às vezes na hora de fazer a pergunta. Interprete. Tem que interpretar. Olha lá, a primeira, ó. Surgiu a necessidade. O que surgiu? A necessidade. A necessidade surgiu. Tá vendo que tem sentido? A necessidade surgiu. Ela surgiu. Isso aqui é o sujeito. Agora, comentou a necessidade. Não tem sentido pensar que a necessidade comentou. A necessidade não comenta. Não tem como ser sujeito. Tá vendo? Ó? Eu quero dizer, ó, que ele, sujeito oculto, ele comentou o quê? A necessidade. Não foi a necessidade que comentou. Foi ele que comentou a necessidade. Agora eu completei o verbo sem preposição. Isso é o objeto direto. Na outra, ó, importa a aprovação. Eu quero dizer que a aprovação importa. A aprovação é importante. O que importa? A aprovação. Ela importa. Ela é importante. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o sujeito. Beleza? Agora, olha a outra. Ó. Deseja a aprovação. Olha o sentido, olha a interpretação, gente. Não tem sentido pensar que é a aprovação que deseja. A aprovação não deseja, não tem lógica. Agora eu quero dizer, ó, que ele deseja a aprovação. Então agora ele deseja o quê? A aprovação. Então agora vai completar o verbo sem preposição. Vai ser o objeto direto. Perceberam que tem que interpretar? Tá claro? Muito bom.
Muito bom, muito bom. Então, vamos para a questão. Será que isso aqui é sujeito ou é objeto direto? Será que isso aqui é sujeito ou é objeto direto? Olha aí, só os comprometidos. Então, olha esse contexto, gente, olha lá, ó. Vigorava a compreensão. Vigorava a compreensão. O que vigorava? A compreensão, ó. A compreensão vigorava. A compreensão estava em vigor. Ela vigorava. Perceberam? Então, isso aqui, gente, é o quê? É o sujeito. E aí, por que o pessoal erra? Porque não acha o sujeito. E a banca sabe disso. Tá vendo? Ó? É a compreensão que vigorava. Ela vigorava. E aí a banca pergunta, ó, a compreensão, ela funciona como complemento direto, ou seja, é objeto direto? Não, é sujeito. Por isso, essa questão é uma questão errada. Visualizaram? Gente, é sempre a mesma coisa, é tentar confundir sujeito com objeto direto. Não vão mais errar isso. Muito bom, maravilhoso. Gente, fechamos esse material, mas o que você vai fazer para participar do nosso sorteio? E aí, galera, valeu a pena ou não valeu ficar até essa hora? Quase 3 horas de aula. Falo, Semana do Português é muito intenso, gente. É muito intenso, ó. Só os sobreviventes. Maravilhosos. E é aquilo, né? Eu sei que se você tá aqui até essa hora, é porque você está disposto a pagar o preço, né? O que muita gente acaba deixando de lado, você tá aqui, né? As pessoas querem, mas não fazem o que tem que ser feito, e você fez, né? Você está fazendo o que tem que ser feito, né? Ó, vou até aproveitar o exemplo, ó. O pessoal falou aí, ó. Grazi, aqui em casa, ó, faltou luz. Faltou luz. Frase 1. Gostei do exemplo. É sujeito ou é objeto direto? Ó, caiu a energia. É sujeito ou é objeto direto? E aí? Ó, faltou luz, ó. A luz faltou. Tá vendo? A luz faltou, é sujeito, ó. Não vão mais errar isso. Caiu a energia. A energia caiu. Ela caiu. Isso aqui é o quê? Isso aqui é sujeito. Muito bom, né? Muito bom. E você está sim disposto a pagar o preço, né, gente? E eu falo para vocês, né? Às vezes o pessoal acompanha as jornadas e fala: Ah, Grazi, mas é fácil, né? É fácil porque você domina as regras. Então, mas, gente, eu já estive no seu lugar de achar português algo indecifrável. Eu achava muito louco, né? E hoje eu vejo que só faltou o método. Só faltou alguém que me orientasse e trouxesse clareza para esse processo. E eu digo para você que você vai aprender português. Não importa, né? Não importa qual o conhecimento que você tem hoje. Você vai chegar lá, né? Assim como a Grazi lá atrás, que tinha um raciocínio extremamente matemático, aprendeu. Eu sei que você também vai aprender. E eu digo para você, eu aprendi mesmo não tendo lugar certinho para estudar, lugar bonitinho para estudar, mas eu fiz tudo o que tinha que ser feito e eu fiz pela minha família. E tem o seu propósito também, né? Tem essa clareza de o que você quer transformar na sua vida. É ter o seu porquê, né? Você estuda, mas você estuda por quê? Você estuda por quem? Isso vai te dar muita motivação nos momentos de cansaço, tá? Eu gosto muito de mostrar um pouquinho aqui para vocês da minha história. E
Guarde algumas frases, tá? Guarde algumas frases, eu vou falar sobre o sorteio também com vocês. E essa frase aqui é aquela que faz muito sentido para mim. A mudança que você deseja começa com uma decisão. Então, se você estiver decidido a mudar, você vai realmente mudar, você vai ser aprovado, você vai aprender português, você vai gabaritar português para qualquer banca. É muito sobre isso. E é possível ter a sua vida transformada. Não importa a realidade de hoje, importa o que você vai fazer com isso daqui para frente. Como é que vai ser o seu 2026? Vai ser chegar lá na noite de Natal e olhar para sua jornada, caraca, eu dei o meu melhor, eu me superei. Ou você vai olhar para sua jornada e vai, caraca, eu procrastinei, eu adiei. Mais um ano se passou e nada foi feito. E hashtag chega de promessa, hein, gente? É o ano da virada, né? Faça o que tem que ser feito. Na aula de hoje, então, o que eu quis vocês perceber, se vocês aprenderam sujeito, mas mais do que aprender sujeito, vocês viram que existe uma sequência. Não adianta pegar a questão sem a fundamentação. Quando você entende todo o processo daquele conteúdo e você pega a questão, você tem clareza sobre o que você precisa olhar. Então é saber que existe um método ali por trás para que você efetivamente aprenda para todas as bancas, sem cair em pegadinha. Você vai acertar a questão de todas as bancas. Por enquanto, exceto com partícula C que a gente ainda não estudou, mas a gente vai estudar e você vai aprender também. E gente, na aula de amanhã a gente vai dar continuidade. A gente vai pegar muito conteúdo na aula de amanhã, muita coisa boa, muita coisa importante. E o que eu sempre digo, né? Você é um aluno de alta performance. É e ou está se tornando, né? Ou está se tornando um aluno de alta performance. E para isso, gente, é muito importante que você revise o conteúdo. Eu vejo que muitas vezes as pessoas assistem às aulas, mas as pessoas não revisam. Então, se você não está em um dos nossos grupos do WhatsApp, você vai entrar, tá? Está fixado aí. Entra agora no grupo do WhatsApp. Está fixado o link de inscrição. Você vai fazer a sua inscrição, colocar lá seu e-mail, colocar seu WhatsApp, confirmar. Na página seguinte, você vai ter o link do grupo do WhatsApp. Clica nesse link e entra no grupo. Assim que a aula acabar, eu vou mandar algumas tarefas para vocês. O aluno que realmente memoriza a informação é porque ele revisa. Então você passou pela teoria, passou pelo exercício de fixação, trabalhou questões de provas e o que você precisa fazer agora? Revisar. Você vai fazer essa revisão amanhã, tá? Amanhã. Grazi, eu tô sem sono, posso fazer a revisão hoje? Pode, tá? Daqui a pouquinho a gente vai mandar lá para vocês o processo de revisão. Então, eu vou mandar para vocês os rabiscos, como a aula da Semana do Português não fica disponível, eu mando lá no grupo do WhatsApp o rabisco da aula de hoje, as anotações, caso você depois queira fazer alguma a mais no seu material. Então, eu vou mandar o material rabiscado da aula de hoje para vocês. Eu vou mandar o mapa mental. Eu vou mandar uma tabela resumo da aula de hoje. E o que que você precisa fazer? O ideal é que faça amanhã, tá? Mas se tiver sem sono, Grazi, eu quero estudar mais, eu gosto de estudar até mais tarde, pode fazer hoje, não tem problema. Mas o ideal é que você faça amanhã. Que você leia ou o mapa ou a tabela. Leia ou o mapa ou a tabela amanhã. Você vai gastar 5 minutos nisso. Você vai relembrar o que a gente estudou. E eu vou mandar questões bônus para vocês. Você vai baixar essas questõezinhas bônus e vai resolver. E, gente, depois o pessoal fica me perguntando. Depois até me ajudem no chat, que eu já sei que alguns vão pedir. Essas questões bônus, elas não vão com gabarito. Por quê? Eu gravei um vídeo comentando as questões, tá? Então eu vou mandar essas questões bônus e a correção está no vídeo. Mas você vai lá rapidinho, pega o gabarito lá no vídeo, se tiver alguma dúvida, você vai olhar lá no vídeo comentado. Então não vai ter gabarito. Já sei que amanhã muita gente vai ficar aqui no chat. Cadê o gabarito? Cadê o gabarito? Cadê o gabarito? O gabarito está no vídeo. Eu gravei o vídeo para vocês, tá? Então vocês vão receber o mapa, a tabela, o rabisco, as questões bônus, com o link do vídeo. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês vão olhar isso, tá? Esse processo, gente, é essencial, porque é um processo de assimilação do conteúdo.
Senão, já teve aquela sensação, estudei e esqueci? Estudei e esqueci porque não passou por esse processo de massificação, tá? Bem, então vou mandar isso aqui para vocês. Lá no grupo do WhatsApp que tá fixado aí. Em relação ao sorteio. Gente, quando acabar a live, eu vou fazer uma postagem lá no Instagram. Eu vou fazer uma postagem no Instagram. E o que você vai fazer? Você vai curtir essa postagem. Já vou dizer qual é, lá no feed do Instagram. Você vai curtir essa postagem. Você vai marcar uma pessoa e você vai usar uma frase. Alguns até conhecem a frase, tá? Tá aqui escrito. Você vai curtir, você vai comentar, dá um feedback pra mim. O que você achou da aula de hoje? Tá? Você aprendeu? Você não aprendeu? Dá um feedback lá, abre o seu coração. Eu vou ler todos os comentários. Eu só não posso comentar porque senão depois eu não consigo. Mas eu vou ler todos eles. Coloca lá, manda todo o feedback que você puder para mim. Então, você vai colocar um texto sobre o que você achou da aula de hoje, vai escrever, você não sabe o que perdeu e marcar uma pessoa que esteja estudando. Tenha certeza que você vai estar fazendo bem para essa pessoa. Se aquela pessoa efetivamente está estudando, você não sabe o que perdeu, que a pessoa vai estar aqui na aula de amanhã e ela vai crescer junto com você. Ela vai estar lá no diário oficial junto com você. É o que eu falo, faça o bem. Isso volta para você, tá? Então marca aquela pessoa querida que você sabe que está se preparando, você está ajudando aqui a nossa aula e você está ajudando outra pessoa também. Tá bom, gente? É isso. E aí, eu vou anunciar amanhã o vencedor, tá? O vencedor. Pode ser que eu sorteie mais de um, tá? Pode ser. Vai ganhar a nossa turma completa, que é o Português Total, que é a nossa turma completa lá do básico ao avançado, com todos os assuntos estudados, né? O Português Total, mais a nossa caneca, tá? Não fale em núcleo não, tá bom, Carmen? Se quiser pensar até no verbo como a ideia mais importante, sim. Mas tecnicamente a gente não fala em núcleo. E, gente, fique com essa frase. A mudança que você deseja começa com uma decisão. A frase que eu vou colocar lá agora no Instagram é: decisões definem destinos, tá? E aí, gente, nessa frase, tá? Decisões definem destinos, eu vou colocar, deixa eu ver até se é essa mesmo que eu separei para hoje, mas posso estar me confundindo aqui, não tô não. Isso, decisões definem destinos. Quando eu interromper aqui a transmissão, eu vou fazer o post lá. Aí você corre lá no Instagram, só comenta, relembrando aqui, ó, quais são os critérios. Você vai curtir, não esqueça de curtir, tá, gente? Porque às vezes o pessoal comenta e não curte, aí não consegue ser sorteado. Curtir, comentar, coloca o texto lá e você não sabe o que perdeu, marca alguém. É só isso. E galera, eu aguardo vocês amanhã. Vocês vão sonhar comigo, hein? Vocês vão ouvir a voz da Grazi. Verbo haver no sentido de existir é oração sem sujeito. Sujeito com verbo é sujeito oracional. Vocês vão sonhar com isso. E amanhã lá no Instagram eu vou colocar algumas frases para vocês analisarem com resposta. Vocês vão ver como o pessoal bate cabeça em tudo que a gente falou hoje.